Hoje eu separei aqui 10 alimentos que você pode estar consumindo no seu dia a dia e que eles estão favorecendo o seu ganho de peso e provavelmente você nem imagina. Fica até o final desse vídeo que eu tenho certeza que algum deles você vai se surpreender. Olá, eu sou Michele Ribeiro, eu sou nutricionista e se você busca ter mais saúde através de uma alimentação prática e sem neuras, este canal é para você. Hoje eu separei aqui 10 alimentos que super colaboram para o ganho de peso, que muita gente consome e provavelmente nem percebe. É comum as pessoas falarem assim, não, mas eu tô comendo tudo direitinho, eu tô fazendo tudo certinho e ainda assim eu tô ganhando peso. Pois é. Eu trouxe esses 10 alimentos para te mostrar que às vezes pequenos detalhes do seu dia a dia podem estar acabando com o seu processo de emagrecimento. Mas antes de eu começar, eu preciso te pedir um favor. Curte esse vídeo, se inscreve aqui no canal e compartilha esse vídeo com mais e mais pessoas. Dessa forma, eu consigo ajudar um número maior de pessoas a receber todo esse conteúdo. O primeiro alimento que eu trouxe aqui são os molhos para salada. Muitas pessoas falam assim, eu tô comendo um pratão de salada e ainda assim eu tô ganhando peso. O que acontece? Às vezes você está comendo um pratão de salada, mas também está enchendo esse prato de molho. E muitas vezes molho pronto. Esses molhos industrializados, eles são ricos em sal, são ricos em gordura, tem um monte de aditivo, eles não são opções saudáveis. E tem alguns molhos caseiros também que podem ser um pouco pesados em questão de caloria ou de gordura, como por exemplo alguns molhos de queijo, molho rosé. Existem opções de molhos mais saudáveis que você pode colocar na sua salada. Então às vezes fazer um molho tipo vinagrete, um molho com limão, um molho com ervas. Tem opções de molhos que favorecem e outros que atrapalham. A ideia é sempre você buscar aqueles molhos mais naturais, com uma quantidade menor de gorduras, enfim, de substâncias mais industrializadas. E claro, eu sou a favor também para quem tem dificuldade, às vezes, de introduzir a salada na alimentação, de começar colocando algum molho que, mesmo que não seja muito saudável, mas seja mais gostoso, até conseguir adaptar ao paladar da salada. Mas a ideia é isso ser uma transição, não ser para a vida inteira. Se hoje você consegue comer salada com facilidade, tira um pouquinho esses molhos industrializados, eles podem estar atrapalhando muito a sua alimentação. Segundo alimento, aqueles empanados congelados, sabe? Empanados prontos. Tipo nuggets, por exemplo. O que acontece? Esses empanados, além deles serem pré-fritos, ou seja, eles têm muita gordura, eles têm uma camada ali de farinha branca, que também é ruim, e normalmente o recheio deles, a última coisa que tem, por exemplo, é um peito de frango. Normalmente, esses empanados prontos, eles colocam vísceras, colocam as partes mais gordurosas do frango e as partes menos saudáveis. Então, além de toda a questão dele ser pré-frito, que tem muita gordura, o recheio dele também tem bastante gordura, que são as partes gordurosas do frango. Muitas pessoas consomem esses empanados achando que está colocando uma fonte boa de proteína na alimentação. E na verdade não. Além de estar colocando uma fonte de gordura, ainda está colocando muito aditivo, conservante e sódio. E isso, sem dúvida, atrapalha tanto a sua saúde como o seu processo de emagrecimento. O terceiro alimento são os doces fit. Muitas vezes, esses doces são vendidos como opções mais saudáveis. As pessoas acreditam que podem consumir esses alimentos o tanto que quiser, sem critério de quantidade. E o que acontece é que esses doces, na verdade, têm uma substituição de alguns ingredientes para deixar eles menos industrializados. Mas não significa que todos os doces fit são saudáveis e não significa que eles têm menos calorias. Muitos casos de doces fit são até mais calóricos do que os doces tradicionais. Um outro exemplo dentro dessa linha dos doces fit é o chocolate diet. Esse chocolate ele é vendido para o público diabético, então tira o açúcar do chocolate, mas em compensação acrescenta muita gordura nesse chocolate. Então ele está longe de ser uma opção saudável. Esse é só um exemplo de vários outros exemplos de doces fit ou que são comercializados com a proposta de serem mais saudáveis, mas que podem estar atrapalhando muito o seu processo de emagrecimento. Quarto alimento, bisnaguinha. A bisnaguinha tem aquela carinha de inofensiva, muita gente consome ali 3, 4 bisnaguinhas, mas ela é um bolinho de farinha branca, na verdade, né? E gordura também. Então ela é muito calórica. Só para você ter uma ideia, uma bisnaguinha é mais ou menos o equivalente a uma fatia de pão de forma. E quando você vai consumir o pão de forma, você não sai comendo ali 3,
3, 4 normalmente, né? Mas a bisnaguinha facilmente você consome essa quantidade. Então a minha sugestão é realmente evitar o consumo da bisnaguinha, mesmo que seja aquelas versões integrais, porque apesar de ter ali a farinha integral, ela ainda assim tem muita farinha branca, então não é uma boa opção. Quinto alimento, a bolacha de água e sal. Essa é a campeã dos alimentos que as pessoas acreditam que é saudável, que é pouco calórica e acaba consumindo um montão. A bolacha de água e sal, ela é só farinha ali e gordura, não tem nada a acrescentar nutricionalmente falando. Ela é muito leve, então facilmente você come uma grande quantidade. Dependendo do quanto você come, é como se você estivesse comendo 2, 3 pãezinhos franceses. Então a bolacha de água e sal, assim como outras bolachinhas de farinha branca, elas com certeza atrapalham muito o seu processo de emagrecimento. Sexto alimento, castanhas, amendoim, o grupinho das oleaginosas. Esses alimentos são muito saudáveis, têm uma boa quantidade de gordura saudável, mas a questão são alimentos calóricos e são alimentos que facilmente viram beliscos. Sabe aqueles alimentos que você fica pegando de pouquinho em pouquinho e come um montão? Sim. Castanhas, amendoim, avelã, as oleaginosas de uma forma geral. Então precisa ter cuidado. Vale muito a pena ter na alimentação esse grupinho de alimentos, mas tem que ser uma quantidade moderada e bem limitada, porque se você sair comendo um monte ao longo do dia, você está colocando uma grande quantidade de calorias na sua alimentação e com certeza atrapalhando seu processo de emagrecimento. Sétimo alimento são as bebidas adocicadas. Muitas vezes a gente dá atenção só para o que a gente come, mas o que a gente bebe também atrapalha o nosso processo de emagrecimento. Bebidas artificiais como refrigerantes, sucos de caixinhas, aqueles chás de caixinhas, normalmente tem uma grande quantidade de açúcar. E dependendo da quantidade que você consome, você está aumentando muito a quantidade de calorias da sua alimentação. Um outro exemplo que é mais saudável, mas também é calórico, são os sucos integrais naturais. Eles são sim mais saudáveis do que os artificiais, sem dúvida, e pode ter na sua alimentação, mas ainda assim precisa ter cuidado com a quantidade que você está tomando, porque às vezes você está colocando ali na forma líquida uma grande quantidade de calorias. Oitavo alimento, as carnes gordas. Normalmente os cortes mais gordos de carne são muito calóricos e pessoas que gostam de comer carne comem em grande quantidade e nem percebem. O que acontece? Existem opções de cortes mais magros de carne, como por exemplo o filé mignon, o patinho, o lagarto, são carnes mais magras. Eu sei que em alguns casos, como o filé mignon, são carnes também mais caras, mas o patinho e o lagarto eles costumam ser mais acessíveis. Vale a pena investir nesses cortes mais magros, porque dependendo da quantidade de carne que você come, você está elevando muito a quantidade de calorias da sua alimentação, além de piorar a sua saúde também. Então evite os cortes mais gordos de carne. Bebidas alcoólicas. Não tem como eu não falar delas aqui. As bebidas alcoólicas, além de serem mais calóricas, porque normalmente tem uma grande quantidade de carboidrato, tem a questão do álcool ali também, que eleva muito a caloria. Só para vocês terem uma ideia, 1 grama de carboidrato e de proteína tem 4 calorias. 1 grama ou ml de gordura tem 9 calorias. 1 grama ou ml de álcool tem 7 calorias. Então ela é bem calórica, tá? O álcool sozinho já é calórico. Além disso, a bebida alcoólica, ela atrapalha também a absorção, digestão, enfim, de alguns nutrientes, né? Porque ela acaba ocupando ali o fígado para fazer a metabolização, a absorção desse álcool, e isso atrapalha o seu processo de emagrecimento. Não é só a questão de ganhar peso pela caloria, mas ela atrapalha também que seu corpo funcione adequadamente para favorecer o seu processo de emagrecimento. Fora isso, muitas bebidas alcoólicas as pessoas consomem em grande quantidade sem nem perceber e misturam com outras coisas calóricas, como açúcar, leite condensado, principalmente quando a gente fala daqueles drinks. Então precisa ter cuidado e atenção com as bebidas alcoólicas, porque elas podem estar atrapalhando muito o seu processo de emagrecimento. E último alimento, os cafés gourmets. Muitas pessoas consomem esses cafés misturados com outras coisas e isso aumenta muito a caloria dos cafés. Existem locais específicos que fazem algumas bebidas com café que viram tipo milkshake até, dependendo da quantidade de ingrediente que vai. E normalmente eles colocam ali xarope de açúcar, colocam leite condensado, enfim, colocam o próprio açúcar. Então isso eleva muito a quantidade de caloria. Precisa ter cuidado com esses cafés mais gourmets. O café ele não é um problema no processo de emagrecimento, mas quando é o café puro. Só que vale lembrar um ponto também. Quem costuma tomar muito café ao longo do dia e sempre adoçar com açúcar, isso também eleva muita caloria da sua alimentação. Cuidado, tá? O café, ele é muito simples, às vezes
vezes você nem percebe, está consumindo um monte e está aumentando muito a caloria da sua alimentação e favorecendo o seu processo de ganho de peso. E eu quero reforçar uma coisa, todos esses alimentos que eu trouxe aqui, claro, alguns eles são mais ruins nutricionalmente falando, mas tem outros que são muito tranquilos. Mas tudo cabe na alimentação. A questão é o equilíbrio que você vai ter para consumir esses alimentos. Uma coisa que eu reforço muito é que nada é proibido na nossa alimentação, desde que a gente entenda que a quantidade tem que ser moderada em alguns casos e que tem que ser uma exceção e não a regra. Eu não estou proibindo ninguém de consumir nenhum desses alimentos, jamais vou proibir, mas eu quero que você tenha clareza da sua alimentação para entender o que pode de fato estar te atrapalhando no dia a dia. Gostou dessas dicas? Eu espero de verdade que elas tenham te ajudado. Me conta aqui nos comentários se algum desses itens você se surpreendeu ou se algum deles você costuma consumir com frequência. E não esquece de curtir esse vídeo, tá? Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber mais e mais conteúdo. Eu te espero no próximo vídeo. Um beijo e tchau, tchau!